Paz e graça, povo de Deus. Povo de Deus. Estamos de novo aí. Voltemos para falar mais um pouco das coisas de Deus. Todo dia estamos vindo aí, né, meus irmãos? Agradecer a Deus pela vida, pelo ar que respiremos, por tudo. E uma das formas delas é a gente estar aqui, né? Trazendo lives, tirando dúvida, aprendendo mais com o Senhor. E o dia de hoje tem sido uma benção para mim. Parei agora de estudar aí no grupo aí com os irmãos, né? Tem sido benção na minha vida, né? Pelo WhatsApp. Estamos fazendo bastante estudo e, para a glória de Deus, cada vez a gente vai aprendendo mais, né? Temos que estudar, meditar nas coisas de Deus, porque é a oportunidade que estamos tendo, né, meus irmãos? E quem despreza conhecimento perde muita bênção de Deus, né? Não podemos desprezar o conhecimento, né? Deixa eu só fazer uma um compartilhamento para os outros que entrarem, né? Para quem vai assistir a live aí, para me liberar para outras pessoas, né? E o tema, qual é a primeira ressurreição? Qual é a primeira ressurreição, né, meus irmãos? Ontem nós falamos bastante sobre ressurreição e vamos continuar falando mais um pouco hoje para a glória de Deus, né? Vamos continuar falando mais um pouquinho para a glória do Eterno. Se quiser fazer alguma pergunta, daqui a pouco eu entro ali, a gente faz mais, responde a pergunta, tá bom? Segundo aquilo que Deus der para nós de entendimento, né? Que a gente não sabe tudo também. Estamos aqui aprendendo muitas coisas aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho meu pedestal para cá. Um pouquinho. Pode baixar um pouquinho mais assim. É melhor. Tá bom? Filho de Deus. Deixando um pouco. Isso, fica melhor. Muito torto assim. Isso, sim. Deu uma melhorada. O som tá bom também? Tá ótimo, para a glória de Deus. Bom, quando a gente vai para Apocalipse 20, né? Eu sempre digo que o Apocalipse 20, ele quebra qualquer doutrina errônea, tá? Isso eu já desafiei no meu canal lá, pessoas lá que têm outra interpretação. Quando chega no Apocalipse 20, o mídio, o pré, o amilenista, o preterista quebra a cara, porque o Apocalipse 20 ele não é para amador, tá? E não é brincadeira, certo? Mas aí fica aquela pergunta de algumas pessoas, tá? Vamos ler o texto, do qual eu quero tratar aqui, que eu trato várias vezes esse texto aqui no meu canal no YouTube, né? Canal que está aqui aparecendo para vocês aqui na telinha. Canal Sacerdotes do Reino de Deus é meu canal lá do YouTube, tá? Para quem não sabe. Entra lá e se inscreve no canal lá, que quando eu posto, eu tô postando vídeos daqui lá, tá? Dificilmente eu não vim aqui numa live e não compartilhar. Às vezes acabo me esquecendo, mas às vezes eu posso trazer uma coisa nova lá, até mesmo uma live lá e tu não pegar a live lá. Porque fica já direto lá e não vai pro Face às vezes, tá? Apocalipse 20, capítulo 20. Vamos à leitura de Apocalipse capítulo 20, né? E o verso de número... Vamos lá, Apocalipse 20. E o versículo de número 4, né? Que diz assim, ó. Vi também tronos, e neles se sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Ponto. Vi ainda, isso que nós vamos tratar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ponto, acabou. Esta é a primeira ressurreição. Qual é que é a primeira ressurreição? É aquelas que os que foram decapitados, né, por causa do testemunho de Jesus, porque não colocaram a marca da besta, né, é a ressurreição que eles ressuscitam. E esses que ressuscitam vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Ponto. Tá? E aí fica aí. Quem vai reinar com Cristo? É a igreja ou é outro povo?
Para reinar com Cristo tem que ser igreja, porque para reinar junto com ele, para fazer parte do corpo dele, para reinar ali implica em reinar com cetro de ferro, reinar sobre outros povos. É possível não ser igreja aqui? Claro que não, né? Aí vem a pergunta de muitas pessoas que fazem. Tá, esta aí é a primeira ressurreição. Jesus, ele faz parte dessa primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, se ela é a primeira, a igreja deve, ela deve ressuscitar nessa primeira ressurreição, né? Se a igreja deve ressuscitar nessa primeira ressurreição, que ela faz parte do corpo de Cristo, por que que ela não ressuscitou junto com Jesus já? Porque quando aconteceu a ressurreição de Jesus, já não aconteceu da igreja. Ponto. Se Jesus já fez a primeira ressurreição, essa não seria a segunda, não. O texto está aqui dizendo bem claro que esta é a primeira. Se ela é a primeira, meus irmãos, é porque ela é a primeira, é porque não aconteceu ainda outra ressurreição, que a primeira é ela. Ô, irmão Douglas, mas como assim não aconteceu outra ressurreição? A primeira é ela, e as ressurreições que aconteceram, né? Essa é a ressurreição da vida, tá, irmãos? A da vida eterna. Ontem nós expliquemos que as outras ressurreições que existem são as ressurreições que as pessoas tornam a morrer novamente. Esta que já é a ressurreição da vida para a vida eterna. Então, esses que entrarem nessa ressurreição aqui, nessa primeira ressurreição, é aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que vão reinar com Cristo. Esta é a ressurreição para a vida eterna. Amém? Então, esta é a ressurreição para a vida eterna. Isso tem que botar na cabeça. Daqui a pouco eu vou estar entrando sempre para ver se tem algum comentário, tá, irmãos? Me distrai um pouco aqui, tem que ver para ver se tem alguém comentando alguma coisa para eu poder responder, certo? Então, esta é a primeira ressurreição, é a ressurreição para a vida eterna. Ponto. Jesus já não ressuscitou, né? Para que estamos esperando uma outra ressurreição, a igreja, se Jesus ressuscitou e através deles nós estamos ressuscitados com Cristo, né? E se morremos com ele, ressuscitamos com ele. Bom, se morremos com ele espiritualmente, ressuscitamos com ele espiritualmente, sim, mas no corpo físico ainda, nós não ressuscitamos e não tomamos posse daquele corpo semelhante ao corpo de Jesus, que é um corpo incorruptível, um corpo de glória, né? Um corpo glorificado, certo? Então, a promessa para a igreja é ela ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo glorificado. Ponto. Jesus já ressuscitou, por que a igreja não ressuscitou ainda? Jesus, ele é a primícia, irmão, tá? Ele é a primícia, ele é a primazia, ele é o primeiro, tá? O primeiro que, a primazia, o primeiro que ressuscita, ou seja, o primeiro que sai da terra, né? Que sai do pó ali, que ressuscita e que apresenta a noiva para o Pai, ou seja, apresenta a igreja quando ele ressuscita, tá? Então, a primeira ressurreição, tu colocar que Jesus já está ali, já aconteceu com Jesus, é um erro, tá? Que a primeira ressurreição, ela é para a igreja. Tá, mas Jesus não faz parte da igreja, ele é o cabeça da igreja, a igreja é corpo de Cristo, ele é o cabeça desse corpo, tá? Nessa ressurreição, que é a primeira, que a igreja vai ressuscitar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Irmãos, isso que vai acontecer, os que morreram em Cristo. Jesus, tu tem que botar sempre na cabeça uma coisa. Jesus, ele não precisava morrer. Primeiramente isso, tá? Para te querer colocar ele na equação e dizer que a primeira já aconteceu porque Jesus já ressuscitou, e se ela é a primeira que vai acontecer, que ela é da igreja, por que que Jesus não ressuscitou junto com ela, então? Essas coisas assim que a gente escuta, né? A gente tem que sempre se lembrar de uma coisa: Jesus é o rei do reino. Ele não tem nada a ver com a bagunça que aconteceu lá no Jardim do Éden. Tá? Isso tu tem que entender. Jesus não tem nada a ver com a bagunça, com as coisas que aconteceram lá no Jardim do Éden. Vamos lá para o Jardim do Éden para ver o que aconteceu. Lá no Jardim do Éden, o Adão, né, ele vai ter um profundo sono, né? Isso já mostra a morte. Isso já mostra a morte. Ele vai ter esse profundo sono, da costela de Adão vai ser tirado Eva, né? Vai ser feito Eva a partir da costela de Adão, lá no Jardim do Éden. Adão deveria comer agora, em algum momento, do fruto da vida e viver. A vida estava diante dele. A vida eterna estava na frente dele.
qual a escolha que Adão faz, junto com Eva, ou depois de Eva, escolhe o fruto que não era para comer, trazendo assim ele e ela morte para ambos, né? Então ali vem a morte sobre Eva, vem a morte sobre Adão, a morte espiritual, né? E vai vir logo à frente a morte sobre eles, a morte física, que eles agora vão passar a morrer, né? Então a gente tem que entender isso aí, que agora vai precisar de um segundo Adão vir sobre a terra, se fazer carne, né? Ele vem, Jesus Cristo vem, se faz carne, para fazer o quê? Para levá-los para a eternidade, porque eles perderam esse direito de entrar na, na eternidade. Jesus precisava vir agora morrer para salvar. O que a gente vê em Jesus, sendo ele agora o segundo Adão? Vindo agora o segundo Adão, que é Cristo, Paulo vai falar, grande esse mistério, eu refiro a Cristo e a igreja. Esse segundo Adão, que é Cristo, agora ele vem, morre na cruz pela igreja, pela noiva, para nós podemos ter direito de entrar na eternidade. Ele vai vir, vai morrer, vai nos dar esse direito agora, por intermédio dele, agora, a chave que nós tinha perdido, que Adão tinha perdido no Éden, tinha dado na mão de Satanás. Jesus vai vir para recuperar essa chave, vai morrer, tá? Na morte de Jesus na cruz, o que a gente vê? Eva novamente sendo tirada da costela dele quando a lança é cravada. A gente vê novamente ali o sono agora, né, do segundo Adão, vindo morte e vindo sobre a costela dele, novamente, igual lá no Éden agora, Eva saindo da costela ali, figura essa da igreja. Só que junto com esse furo na costela, o que a gente vê agora vindo? Água, né? Essa água vem para lavar-se a noiva, para ela ser lavada, banhada. Então a gente já vê mais uma figura aí, que é a noiva sendo lavada, né, pelo segundo Adão, que é Cristo, através desse sono, dessa morte que ele vai passar, para nos levar para onde? Para a vida eterna. Após ele ressuscita, triunfa sobre a morte, e quando ele triunfa, ele ganha o direito agora de levar a noiva, que é a igreja, para a eternidade. Só basta agora a noiva, que é a igreja, perseverar em Cristo, sendo fiel ao marido, que é Cristo, para que ela possa entrar no gozo da vida eterna, certo? Então, ele vai trazer isso aqui, vai desfazer a bagunça do primeiro Adão e vai colocar tudo em ordem novamente, para que agora a noiva possa entrar na eternidade, ou seja, para que agora esse povo, essa igreja que morreu em Cristo, reviva com Cristo. Tá? Então, agora ele dá direito dela entrar na eternidade. E qual é a porta ali que ele dá? Ele mesmo é a porta, porque ele se diz que ele é a porta e ele é a ressurreição. Tá? Ele é a ressurreição dessa noiva. Ele é a porta de entrada para essa noiva. E agora essa noiva vai poder herdar a vida eterna, vai poder entrar no gozo eterno por intermédio de Jesus. Aonde está agora a entrada por intermédio de Jesus? Na primeira ressurreição. Esta seria a entrada da noiva na primeira ressurreição, certo? Ou aqueles que ficarem vivos, né? Não vão preceder os que dormem no pó da terra, os mortos, né? Ou seja, primeiro os mortos vão ressuscitar, após eles ressuscitarem, nós que estivermos vivos, como diz Paulo, se encontraremos com Cristo nas nuvens, nos ares, né? Palavra ali, aer no grego, camadas atmosféricas mais baixas. É onde a igreja vai se encontrar com Cristo agora, nos ares. Essa noiva agora que ganhou o direito da primeira ressurreição, ou seja, ganhou o direito de entrar na primeira vez na eternidade. O que Adão fez lá no Éden foi fazer com que a noiva ficasse longe da primeira entrada na eternidade. A primeira pessoa que ia entrar na eternidade seria Adão e Eva, né? Era a vontade de Jesus que levasse Adão e Eva para a eternidade, que os dois fossem para a eternidade. Ele não cumpriu com que os requisitos que foi pedido ali, que era a obediência. Jesus Cristo vem depois e agora ele novamente faz tudo, coloca tudo em ordem
e dá o acesso, abre o caminho, o novo viva o caminho, para que agora a igreja possa, sim, entrar na eternidade por intermédio de Jesus Cristo e fazendo parte dessa primeira ressurreição, ou os que estiverem vivos irem junto com ele, encontrar-se nos ares, momento que eles vão se encontrar com Cristo nos ares, eles já recebem o corpo incorruptível, imortalizados, então ali eles já estarão vivendo no período de eternidade, ou seja, serão levados para a eternidade, já no momento que começam a subir nos ares com o corpo imortal, incorruptível, já se torna um corpo eterno, já se torna um corpo que foi levado para a eternidade, porque se torna eterno e imortal. E aí se encontra com Cristo entre nuvens, né? Sabemos que durante esse tempo aí, para as nações da Terra aqui, que vai ser estabelecido o milênio, ainda elas estão em tempo, ainda existe uma contagem de tempo para essas nações, mas a igreja já está vivendo no período eterno, porque ela não morre mais. E sem o pecado, né? Não tem pecado sobre a noiva mais. Porque por isso que Adão foi tirado, o primeiro Adão, do Éden lá, para que ele não pecasse e passasse para a eternidade com o pecado. Se fosse assim, ele seria condenado a ficar eternamente longe de Deus. O que que o segundo Adão faz? Lava a noiva, limpa a noiva, leva agora ela para a eternidade, que quando se encontrar nos ares, com o corpo limpo, né, com o pecado todo expiado, para que ela possa viver livre do pecado e próximo do noivo para toda a eternidade. Então, esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Esta onde se levanta a noiva do Cordeiro, aonde se levanta a igreja, e quem faz parte dessa primeira ressurreição vai reinar com Cristo. Quem vai reinar com Cristo é a igreja. E quem está aqui em Apocalipse 20, sendo participante dessa primeira ressurreição, os decapitados. Quem são os decapitados aqui? A igreja que ficou no período tribulacional, tá? E faz parte do corpo de Cristo, é a igreja. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, Senhor. Espero que eu possa ter contribuído com a vida de cada um e até o próximo vídeo.